Muito bem, vamos ver agora o lista de empresas, que é esse segundo botão no menu do CRM, lista de empresas. Pode ver que ele abre uma janela muito semelhante à janela anterior, onde nós temos a mesma disposição das informações, só que agora são informações de pessoa jurídica. Então nós podemos expandir a informação da pessoa jurídica, como os documentos, os e-mails cadastrados, os endereços. Uma vez que nós clicamos numa empresa cadastrada, como a PTEC, nós temos aqui a razão social da empresa, o nome fantasia, o capital social, quantidade de cotas e o valor da cota. Também temos a situação do cliente, que pode ser em prospecção ou um cliente formalizado. A diferença aqui do cadastro de empresas em relação ao cadastro de pessoas, como vocês podem ver, é que apareceu uma nova aba chamada aba Sócios. O restante é bem semelhante. Eu tenho a aba Endereços, onde eu tenho o endereço da empresa. Eu tenho a aba Documentos, onde eu posso cadastrar os documentos dessa empresa, no caso aqui é o CNPJ. Tenho a aba E-mails, onde constam os e-mails da empresa. Os telefones, onde eu posso entrar com um novo telefone. Vou digitar aqui um telefone da empresa PTEC. E tenho os websites. Também vou aproveitar e digitar o website da empresa PTEC. Se eu clicar no botão do website, ele carrega o website da empresa na janela dentro do próprio sistema. Não é necessário abrir o browser. E também tenho a aba de arquivos, onde eu tenho os arquivos relacionados à empresa. Pode ser a cópia digital do CNPJ, pode ser a carta do CNPJ, pode ser uma conta a pagar da empresa, todos os dados e informações necessárias para que a empresa esteja correta perante os órgãos públicos. Então aqui na aba Sócios, eu tenho os sócios da empresa PTEC, sócio Paulo Roberto Nova e o Carlos Eduardo de Andrade. Ambos têm a mesma porcentagem da empresa. Eles possuem 2.000 cotas com a participação de 50%. Como podem ver, o sistema permite a distinção das funções dos sócios. No caso, nós temos o Paulo Nova como sócio administrador. Há algumas empresas que são configuradas com sócio técnico. Um dos sócios precisa ser um sócio técnico, pelo menos um. Quando isso ocorre, nós podemos marcar no sistema o sócio técnico. Nesse caso, não é necessário. Então, nós temos apenas um sócio administrador, que é o Paulo Nova. Após as alterações efetuadas, como troca de endereço, documentos, e-mails, fones, websites, eu preciso clicar no botão Salvar empresa, que mais uma vez todas essas alterações foram feitas no meu computador. Eu preciso mandar as informações para o servidor do sistema. Então clique em Salvar empresa. Ele verifica todas as abas, todos os dados que foram digitados, se estão corretos, se o CNPJ foi digitado corretamente, e pergunta se eu desejo salvar a empresa PTEC Desenvolvimento de Sistemas. Eu clico que sim. E ele manda as informações para o servidor, mostrando que os dados foram salvos com sucesso. Então nós vimos que temos o cadastro de pessoa, nós vimos que temos os cadastros de empresa, e como vocês podem ver, isso segue numa sequência,
Uma vez que eu tenho as pessoas cadastradas, as empresas cadastradas, eu posso verificar os relatórios, que são essas cartas aqui embaixo no menu. Eu tenho então o relatório de pendências. Vocês podem lembrar que nós vimos que na parte de documentos tem aquela opção de este documento gera pendência. Quando eu marco aquela opção, eu marco no sistema qual que é a data de aviso e a data de vencimento da pendência. Então o sistema relaciona esses documentos que têm pendência, tanto de pessoas quanto de empresas, e mostra nesse relatório, que no caso eu tenho uma pendência com o Carlos Andrade, que é no CPF da pessoa. O sistema começou a avisar no dia 17/8 e o vencimento era no dia 31/8, ou seja, essa pendência já passou da hora de ser resolvida. Também tem uma pendência com a PTEC no seu CNPJ, neste número, começou a avisar no dia 23/8 e a data de vencimento era dia 26/8. Dessa forma, o sistema traz ao escritório todos os problemas que o escritório pode acabar esquecendo de resolver perante aos seus clientes, como por exemplo, visitas ao SUSEP, visitas aos órgãos públicos. Dessa forma, o sistema facilita o escritório a manter os seus clientes em dia. Temos também aqui o criar contrato para a pessoa cadastrada, mas eu vou pular essa parte e mostrar para vocês o criar contrato para a empresa cadastrada. Então, podem ver que a tela é bem parecida com as anteriores. Nós temos aqui as empresas cadastradas, aonde eu tenho aqui a PTEC, que nós acabamos de verificar todos os seus dados. Ele mostra também aqui os documentos, os e-mails da PTEC, os endereços, telefones, os websites, apenas para uma conferência. E eu posso, após ter selecionado a PTEC, clicar em gerar contrato. Vejam que ele traz selecionada a empresa PTEC Desenvolvimento de Sistemas Limitada. Ele mostra logo abaixo alguns modelos de contrato que podemos selecionar para preencher. No caso, eu vou escolher o contrato social holding, mas eu poderia escolher um outro tipo que eu tenho cadastrado, como o cadastro social de microempresa ou do Sincor. Se eu tenho um outro modelo de contrato que não está no sistema, é fácil de ser inserido. Lembra da setinha para cima na parte de arquivos? Eu tenho ela aqui também. Eu clico na setinha para cima, escolho um modelo de contrato, por exemplo, modelo de prestação de serviço. O sistema pergunta se eu desejo carregar o arquivo, eu clico que sim. E ele traz aqui o contrato como opção para a utilização do sistema. Porém, esse contrato não está no formato correto do sistema, ele precisa ser adaptado. Portanto, o sistema não permite a utilização. Eu vou utilizar aqui um modelo previamente cadastrado, que é o contrato social holding. Uma vez que eu selecionei o contrato, basta clicar no botão atualizar o documento. Ele traz o modelo de contrato e preenche com os dados da empresa. Como vocês podem ver, ele trouxe aqui os sócios, os endereços e dados pessoais dos sócios. Trouxe a informação de como a empresa é constituída e o seu endereço. Trouxe a relação de participação dos sócios na empresa. Colocou a informação de quem é o sócio administrador. Se tivesse mais de um sócio administrador, também informaria aqui. E abaixo, as informações de quem deve assinar este documento. Vejam que aqui nessa tela eu tenho alguns botões de configuração. Por exemplo, o botão negrito. Eu posso configurar algumas coisas. Posso colocar para itálico, posso colocar alinhado à esquerda, alinhado à direita.
Porém, algumas pessoas desejam mais configurações. Então nós disponibilizamos o botão Word. O que esse botão faz? Ele carrega esse sistema na maneira como ele foi preenchido, com todos os dados dos sócios e da empresa, abre o Word que você tem instalado em sua máquina e carrega o sistema para você dentro do Word. Uma vez que ele está dentro do Word, fica muito mais prático de se trabalhar, porque aqui dentro do Word você tem as ferramentas que o Word possui, como fonte vermelha, fundo amarelo, pode deixar colorido, pode colocar as informações para o lado direito também, para o lado esquerdo, pode deixar a informação mais padronizada de acordo com o seu escritório, como vocês podem ver. Não vou salvar este documento, voltando aqui para o CRM, e também tenho a opção de imprimir o documento. Ele pede para mim qual que é a impressora que eu vou imprimir. No caso eu estou usando uma impressora aqui de teste, né, que é a impressora de teste da Microsoft, que é esse formato Microsoft XPS Document Writer, que é semelhante a um PDF. Vou pedir para ele imprimir dentro do XPS. Muito bem. Ele trouxe então o documento na forma como ele será impresso. Bom, esse era o sistema de CRM da PTEC que eu gostaria de mostrar para vocês. Claro que esse vídeo é apenas uma forma ilustrativa de estar mostrando o sistema para vocês. O sistema traz algumas outras funcionalidades que é melhor apresentar pessoalmente. Muito obrigado pela atenção de vocês.